Boa tarde, né? Boa noite. Tô ficando até doido aqui já, perdendo a noção do tempo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui nesses webinários maravilhosos de muito conhecimento, em parceria com a IT2B. E lembrando que esses encontros, né, é uma parceria da IT2B com o Instituto Information Management e a BEINFO, que juntos aí compartilham muitas informações bacanas sobre tecnologia, tá? E hoje, para poder conduzir esse encontro, quero chamar aqui no palco Odair Souza e Fernando Vilela. Bom dia, Odair. Bom dia, Fernando. Bom dia, Olá, pessoal. Prazer ter vocês aqui com a gente novamente, né? bacana, Estamos aí bacana. já há uns bons tempos fazendo alguns conteúdos, trazendo conhecimento para essa turma, que elas possam tirar dúvidas. E antes de começar, o Daíri e Fernando, vamos falar um pouquinho. Fala pra gente, Fernando, começando aqui na esquerda, quem é o Fernando Vilela? Legal, gente. Bom dia, boa tarde, né, na verdade, a todos. Meu nome é Fernando Vilela, eu sou arquiteto de soluções aqui na Mongo, tá? Antes da Mongo, trabalhei com plataformas de analytics, ciência de dados, plataformas de integração, migração de dados. Comecei minha vida profissional há 24, esse ano faz 24 anos, comecei como programador Pascal, depois Delphi, Java. Então, eu migrei para a área de dados, logo em seguida, eu trabalhei com muitos bancos de dados. E esse é o Fernando Vilela, pessoalmente, moro em São Paulo, sou casado, tenho 2 cachorros, e é isso, gente, uma satisfação, um prazer ter tudo isso aqui. Maravilha. E quem é o Odair Souza? Fala pra gente, Odair. Olá, boa tarde a todos. O Odair é o Head de Inovação na IT2B, né? Eu trabalho na IT2B. Já estou na área de TI há mais de 30 anos, sempre trabalhando com soluções de gestão empresarial, depois caminhando para soluções de business intelligence, hoje atuando bastante com soluções de inteligência artificial, né? Pessoalmente, sou casado, tenho meu filho tem já 29 anos, também já atua na área de TI. Então, estamos aí nesse mundo de TI, tecnologia e inovação. Maravilha, excelente. Gente, vamos lá então. Para quem está aqui ao vivo com a gente, podem colocar suas perguntas no chat, tá? No final eu vou entrar aqui novamente junto com eles, vamos interagir um pouquinho, fazer as perguntas. Então, surgiu dúvida, pode colocar no chat, tá? Tô vendo o pessoal aqui já dando boa tarde pra gente, Marcos, Fernando Góes, Thiago Berigno, Ariane, Valviton e várias outras pessoas aqui com a gente, a Carlos, Mário, Marisa, Eden. Gente, coloca as perguntas e comentários também, tá? Podem interagir entre vocês aqui à vontade. E o palco é de vocês, Odair, Fernando. Já coloquei o seu slide aqui na tela, tá, Odair? Então, fique à Ok. vontade, já podem dar andamento e no final eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a IT2B, mas o objetivo nosso aqui hoje é falar da tecnologia da MongoDB, que suporta toda essa parte de dados, que permite, inclusive, que a IA seja bem informada, né? Como o título do webinar foi passado, né? Uma IA bem informada permite que você retire realmente os dados e consiga o que os gestores realmente precisam, né? Que é implantar projetos de IA que dê resultados ao negócio. Então, sobre a IT2B. A IT2B é uma integradora de soluções especializada em infraestrutura tecnológica para atender os setores público e privado. Dentro dessa nossa oferta de Digital Experience Platform, ou seja, uma plataforma para a experiência digital dos clientes, nesta plataforma a gente auxilia os nossos clientes a obterem apoio na sua transformação digital, né? Então, as soluções que nós vamos apresentar, ela entra nessa parte de Big Data Analytics, ela entra também como modernização de sistemas, ela entra também para suportar soluções de visão computacional com IoT, ela entra especificamente em agentes de IA, nós vamos falar sobre isso hoje, o Fernando que está aqui conosco,
que é o especialista da MongoDB, ele vai falar bastante sobre as soluções da MongoDB, né? E por que que nós, a IT2B, desenvolveu essa parceria com a MongoDB, né? Porque a MongoDB, ela vem justamente a suportar aquelas nossas ofertas de Big Data, IA, modernização de sistemas. Então, é um banco de dados NoSQL, né, que é uma plataforma que integra a estrutura flexível, né, ela é bastante flexível no sentido de você poder, inclusive, tratar dados estruturados e não estruturados. Eu vou deixar mais tempo para o Fernando explicar sobre a solução. Por favor, tendo dúvidas, coloquem aí as suas dúvidas, dúvidas técnicas ou dúvidas de negócio, que a gente vai responder ao final aí da nossa conversa, tá? Então, a solução da MongoDB, ela tem baixa latência, é um modelo flexível e escalável, né, tem toda uma simplificação de arquitetura, ela pode ser adquirida de forma on-premise ou multi-cloud. O Fernando também vai discorrer isso na sua apresentação, né, falar mais sobre essas questões técnicas e de funcionalidades da solução do MongoDB, mas como eu falei, fiquem à vontade para já ir colocando as dúvidas, né? O que eu trago aqui, o que nos impulsionou a IT2B a trazer a MongoDB para ser uma parceira nossa é justamente suportar as nossas soluções de digital transformation, né? Ou seja, as nossas soluções que estão ligadas aí na parte de na plataforma nossa de transformação digital. Então, o MongoDB, ele permite que você faça uma entrega de dados mais rápida, que você consiga modernizar aplicações e, com isso, você facilitar aí o seu relacionamento com o seu cliente, toda uma parte aí de apps modernos e as atualizações são mais rápidas, né? Aqui eu trago um case aqui da L'Oréal, que é cliente MongoDB, onde a sua solução, né, foi implementada justamente com o objetivo de que os seus aplicativos tivessem um uso, né, operacional de forma mais rápida, trazendo mais resultados. Mas como eu falei, eu não vou ficar me aprofundando nisso, depois posso, caso vocês precisem fazer reuniões aí com a empresa de vocês ou com vocês para esclarecer melhor o que a gente tem de oferta envolvendo a MongoDB, né? Aqui eu quero deixar bastante espaço e tempo para que o Vilela possa aí apresentar a solução, né? Aqui também um case de incremento de vendas, né? Onde a MongoDB, com a sua tecnologia, permitiu que os relatórios fossem gerados, né, nesse case aqui, um relatório que demorava em torno de 12 semanas para ser gerado, ele foi gerado em apenas 10 minutos, né? Isso dado a forma com que a tecnologia foi construída, dado como a forma que a MongoDB trata os dados, né? Retenção de clientes. Então, da minha parte, gente, eu fui bem rapidinho, porque o objetivo realmente é deixar aí o tempo para que o Fernando possa falar sobre a solução e, ao final, a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês, ok? Então, eu paro de compartilhar aqui. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. Um minutinho. Me avise enquanto tiver carregado aí, tá? Por favor. Tá bom. Chegou aqui, Fernandão. Chegou? Chegou. Bom, pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Meu nome é Fernando Vilela. Muito fácil me achar no LinkedIn, mas caso queira me adicionar, esse é o QR Code e eu estou sempre procurando colocar coisas sobre tecnologias, não apenas sobre MongoDB, mas tecnologias de forma geral. Eu gosto muito de tecnologia e vai ser um prazer ter vocês conectados aqui na minha rede. Bom, o Daí colocou muito bem, né, em poucas palavras, o que é o Mongo, que é um banco de baixa latência, um banco com uma estrutura flexível,
com foco em simplificação de arquitetura, e onde que a gente apoia empresas e órgãos públicos, tá? Bom, na jornada de modernização, digitalização de dados, né, muitas empresas ainda enfrentam muitos desafios, como sistemas antigos que são difíceis de mudar, muito rígidos, monolitos que não são flexíveis, picos de demanda, a pressão crescente, né, por usar a inteligência artificial em algum projeto no dia a dia, e, ao mesmo tempo, com essas demandas, os dados continuam espalhados em vários sistemas, vários formatos estruturados e não estruturados, o que acaba gerando uma dificuldade adicional, né, para gerar insights e também para colocar um IA no projeto. E, claro, tudo isso precisa acontecer com segurança, privacidade, conformidade, que são essenciais para manter a confiança e a reputação, né, das empresas, das organizações, instituições. Então, é nesse cenário que o MongoDB entra com uma plataforma unificada que ajuda a simplificar toda essa arquitetura. A gente vai falar bastante isso hoje, né? Ele traz flexibilidade para que você possa evoluir essas aplicações de forma rápida. Ele é um banco escalável para poder lidar com qualquer volumetria de dados, e ele se integra, né, com as tecnologias mais modernas, desde tecnologias de evento a tecnologias de frameworks de desenvolvimento de LLMs, por exemplo, tá? Então, e claro, tudo isso, né, com uma abordagem completa de segurança, protegendo os dados em todas as camadas. A gente também vai falar bastante de segurança. Uma coisa que eu gosto de destacar é que muita gente conhece o MongoDB e que usou o MongoDB, às vezes, na faculdade, na pós-graduação, em algum projeto, anos atrás. Nos últimos 5 anos, a Mongo investiu $1,4 bilhão no desenvolvimento dessa plataforma. Então, por exemplo, questão de transações SaaS, que é um pré-requisito em projetos críticos, existe desde 2018, mas de recentemente a gente foi incorporando nos últimos 5 anos diversas novas funcionalidades. Então, se por um acaso você conheceu o Mongo 5 anos atrás, 6 anos atrás, pode ter certeza que hoje é um outro banco, é uma outra plataforma de dados. Então, aquilo que você conheceu de Mongo lá atrás, hoje já é muito mais evoluído, tá? E a MongoDB, apenas para trazer alguns números, né, aqui no Brasil nós somos hoje mais de 100 pessoas, mais de 130 pessoas, mas temos 65 escritórios no mundo afora, mais de 62 mil clientes usam Mongo. Ele já foi baixado mais de 500 milhão de vezes, e um dado interessante é que o Brasil ele é o terceiro maior mercado de downloads e consumidor do Mongo no mundo, tá? Então, isso é uma informação legal, mas a gente está bem presente no Brasil, com time técnico, time de suporte, time de parcerias e por aí vai, tá? Alguns clientes nossos, isso aqui são alguns mesmo, a gente tem centenas de empresas privadas que usam Mongo no Brasil, mas citando algumas, o Bradesco, a Vivo, Boticário, PicPay, Localiza, BTG, e por aí vai. Alguns clientes, alguns exemplos no setor público, temos secretarias de fazendas, ministérios públicos, aqui está Alto Minas, mas outros também, Prodesp, Prodeb, Proderj, Petrobras, Sinep, Correios, Banco do Brasil. E, no final do dia, né, a gente tem uma ampla quantidade de casos de uso onde o MongoDB ele é usado. Por exemplo, falando em órgãos públicos, a Companhia de Processamento de Dados da Bahia, né, desenvolveu todo um portal unificado que centraliza serviços públicos que permite aos cidadãos acessar diversos serviços governamentais em uma única plataforma. Uma plataforma intuitiva, segura, rápida. Outro exemplo, Mato Grosso, né, desenvolveu uma plataforma digital que integra diversos serviços estaduais, incluindo o portal de compras. Isso acabou que gerou uma modernização, né, no processo licitatório e, claro, como resultado, uma melhor eficiência na gestão pública. E tem diversos exemplos. A Secretaria de Fazenda de Minas usa o MongoDB, a flexibilidade do modelo documental no serviço da nota mineira. Enfim, são diversos casos de uso no setor público. Isso aqui são apenas alguns exemplos. Um outro exemplo bacana, né, que já é o mercado privado, o Banco Elfargos, e isso é bem característica de empresas de muitos anos, com muitos sistemas legados e com uso de mainframe, principalmente no mercado financeiro, enfrentava, assim como toda empresa que tem um mainframe, um altíssimo custo
na plataforma, né? E precisava ganhar mais agilidade para suportar novos canais digitais, iniciativas de dados, até mesmo os projetos de inteligência artificial. Então, o que eles fizeram? Eles usaram o MongoDB como ODS, ou seja, um Operational Data Store, uma base de dados operacional, criando uma camada moderna de acesso aos dados. Ou seja, em vez dos novos sistemas, novas aplicações, consultar diretamente o mainframe, os canais passaram a acessar o MongoDB, o que reduziu custos e dependências do legado com os dados sendo atualizados, com uma combinação de gestão batch. Então, tem processos que rodam Spark no mainframe toda noite e leva para o Mongo, mas também em via real-time, porque o Mongo tem uma integração nativa, por exemplo, com Kafka, e o Kafka faz essa extração em tempo real do mainframe e leva para o Mongo. Como resultado, a Wells Fargo, em 7 meses, conseguiu já reduzir 40% do tráfego no mainframe, tá? E hoje é uma arquitetura muito escalável e eles processam em torno de 20 terabytes de dados no MongoDB por dia, tá? Então, aqui é um outro exemplo. Quando a gente traz para o mundo de IA, também tem alguns, a gente tem diversos exemplos, mas aqui são alguns que o Ministério Público do DF ele aplica usando o MongoDB por detrás, que, por exemplo, o projeto Jarvis é um projeto que usa inteligência artificial para classificar, resumir, sugerir respostas para as demandas da população que acontecem nos fins de semana. Então, isso ajudou a reduzir em torno de 90% do tempo de uma análise humana do analista judiciário, mas, claro, continuando com a supervisão final do analista, mas enviando para uma análise do juiz de forma muito mais rápida. Tem um projeto Alfred também, que é um chatbot inteligente utilizado para ajudar os promotores em plantão também a oferecer resposta mais rápida para o cidadão em horários críticos. Enfim, esses que são só alguns exemplos, também temos diversos outros exemplos que a gente vai falar ao longo da apresentação sobre o uso de IA. Tá? E ao ver todos esses casos de usos, a gente entende a importância de corrigir a percepção de que estamos falando apenas de um banco de dados no ciclo tradicional. O ponto central aqui é que o Mongo, hoje, com todo aquele investimento dos últimos anos, ele evoluiu para algo muito maior. Hoje ele é uma plataforma de dados multipropósito. O que isso significa? Que ele vai muito além de um banco de dados não estruturados. Tá? Ele consegue absorver diversos casos de uso na mesma arquitetura. Então, por exemplo, é possível atender os casos transacionais, operacionais, consultas analíticas, buscas textuais usando o motor do Apache Lucene, assim como tem o Elasticsearch, o Mongo tem o seu Apache Lucene incorporado, casos de usos que necessitam de busca e indexação de dados geoespaciais, dados de uso de IoT, onde se usa a série temporal, então, por exemplo, muitas sondas de perfuração de petróleo usam o MongoDB para armazenar os dados das sondas em tempo real. Até busca vetorial, porque o MongoDB também é um banco vetorial feito para esse mundo de inteligência artificial. Então, ele já nasceu também com essa característica. Tá? Então, o grande diferencial aqui do Mongo está na simplificação de arquitetura. Ele consegue consolidar diversas capacidades em uma única plataforma e acaba que isso reduz a necessidade de você movimentar dados, ter ETL, duplicar dados entre diversos sistemas para conseguir atender o seu caso de uso. E o MongoDB ele foi desenhado para alta volumetria e para alta disponibilidade desde a sua fundação, desde a sua base. Ele utiliza o conceito de réplica set, ou seja, o dado ele é replicado automaticamente entre várias máquinas ou vários nós dentro de um cluster MongoDB. Então, entrou o dado no nó primário, automaticamente ele começa a replicar esses dados para as outras máquinas. Isso garante a continuidade mesmo em cenários de falha, e ele garante resiliência, recuperação rápida em caso de interrupção de serviço e por aí vai. Tá? E também é possível distribuir esse dado, por exemplo, regiões, sabe? Entre São Paulo e Rio de Janeiro. Se eu estiver usando a nuvem, entre múltiplas zonas de disponibilidade daquela minha região da nuvem. Ou então no meu data center A, no meu data center B. E o próprio Mongo faz essa gestão de replicação de dados. Um outro ponto a se destacar é a questão da escalabilidade. No MongoDB você consegue escalar tanto verticalmente, ou seja, você pode aumentar a capacidade computacional
daqueles nós do seu cluster, adicionando mais CPU, memória, armazenamento, mas também é possível escalar horizontalmente, que é o que nós chamamos de sharding, né? Que o banco ele consegue distribuir aquele dado em diversos replica sets dentro do mesmo cluster, permitindo que você cresça de forma horizontal. Então, quando você faz uma busca, ele tem a inteligência de saber em que lugarzinho desse apartamento o dado se encontra, tá? Falando de segurança, né, que é extremamente importante, o MongoDB trabalha com o conceito de segurança em camadas. Basicamente, a primeira camada é a de rede, ou seja, só conexões autorizadas via lista TP, VPC-PIN, Private Endpoint, ou seja, só os CPs autorizados podem chegar ao cluster. Numa segunda camada, temos a camada de autenticação, que controla a identidade de quem está batendo na minha porta. Você pode entrar, você não pode entrar. Aí aqui a gente está falando de autenticação federada, 2 fatores, IAM, por aí vai. A terceira camada é de autorização. Ok, você entrou dentro de casa, mas o que você pode fazer aqui dentro? Então, o MongoDB trabalha com todo um controle de acesso e controle de regras do que pode ser feito. Também temos toda uma camada de auditoria que faz todo o registro de atividades do que está acontecendo na plataforma e, claro, toda a camada de criptografia, o seu dado é protegido em trânsito, em repouso e em uso. Tá? Isso também é um diferencial. Ele consegue fazer a criptografia enquanto o dado está em uso. Tá? Ou seja, a gente cobre todos os pontos importantes relacionados à segurança na plataforma. Então, falamos de alta disponibilidade, falamos de escalabilidade e de segurança. Agora, entrando realmente no mundo documental, no mundo NoSQL, né? Esse slide, né, ele contrasta bem as diferenças dos dois modelos, né, fundamentais. Do lado esquerdo, temos o modelo de dados tabular ou relacional, como se conhece, né, onde um objeto ele é dividido em múltiplas tabelas. Então, se eu tenho um objeto cliente, a minha aplicação precisa ter uma tela de cadastro de clientes. No banco relacional, não tem uma entidade de cliente, eu tenho uma entidade de dados do cliente, eu tenho outra entidade de endereços do cliente, contatos dos clientes, características dos clientes, enfim, aquele objeto cliente ele se quebra em diversos pedaços correlacionados e normalizados. Tá? Já no MongoDB, a característica é outra. O documento ele é alinhado completamente com a forma como os objetos são representados no código. Então, se eu tenho um objeto, uma entidade cliente, todos os dados do meu cliente vão ficar armazenados num único ponto, num único lugar. Isso é possível porque ele consegue fazer alinhamento de dados, trabalha com o conceito de arrays, onde eu posso ter objetos com várias características. E o bacana dele é o seguinte, se o meu dado muda, eu preciso incluir novos dados, o esquema é flexível, eu não preciso remodelar um esquema, eu simplesmente incluo os novos dados, isso é completamente natural, tá? Então, a gente tem um mantra dizendo que os dados que são acessados juntos para a aplicação, normalmente eles são armazenados juntos. O desenvolvedor, ele trabalha com a representação natural de objetos, polimorfismo, herança, exatamente como ele desenvolve. Como resultado, você tem um desenvolvimento muito mais rápido, muito flexível, polimórfico e não bloqueia o seu banco de dados, por consequência, não bloqueia a sua aplicação, garantindo, claro, toda a atomicidade, a segurança, outra transação, tudo dado. Tá? Então, dito essa introdução bem rápida, claro que depois a gente pode explorar bem, tentar essa modelagem de dados, existe toda uma metodologia para se modelar corretamente dado, o esquema é flexível, mas se é possível criar validações de esquema, enfim, é um assunto bem bacana, e depois vocês podem procurar o time todo aí, o time da ID2B, e aí a gente pode fazer até sessões específicas com cada um de vocês, mas vou falar no final que tudo isso que a gente está falando está de forma gratuita também na nossa comunidade, tá? Agora, trazendo mais para o contexto, né, do nosso webinar, do papo de hoje, vamos entender um pouco a evolução dos mecanismos de busca, desde o léxico até o semântico, que são a base para as aplicações de IA. Tá? Basicamente, todos esses padrões que vão falar,
dependem fundamentalmente de uma camada de dados bem estruturada, porque sem uma base sólida, nada funciona, tá? Então, trazendo para o nosso primeiro padrão, a gente tem um padrão de busca, tá? Lá nos anos 70, para começar a surgir os bancos relacionais, se criou um conceito de árvore B, que é a forma como se busca o dado, e basicamente eu quero fazer uma busca por CPF, ele consegue achar rapidamente aquele CPF. Depois se criou um árvore B invertida, quando eu queria buscar, por exemplo, meu nome, Fernando, no meio de outros nomes. Tá? Mas ele trazia alguns problemas. Meu nome é Vilela. Se alguém digita o Vilela com 2 L's, não achava. Então, nos anos 2000, se criou um projeto chamado Apache Lucene, onde ele aperfeiçoou essa árvore B invertida, acrescentando relevância, permitindo erros gramaticais, e o Apache Lucene se tornou o padrão, digamos assim, na busca textual, e esse é o search que falamos. Vamos entrar um pouquinho depois em detalhes. Depois surgiu agora, mais recentemente, pelo menos de forma pública, mas já existe há bastantes anos, a busca usando IA, a busca usando recuperação semântica, tá? E, por fim, outros 2 novos padrões, que é o RAG e o agente de IA, tá? Todos eles dependem fundamentalmente da fundação de dados. Analisando agora cada um com um pouco mais de detalhes, quando a gente fala de uma busca textual, ou seja, uma busca usando o motor de Apache Lucene, a gente está falando que é o que a gente vê no dia a dia das aplicações modernas. Então, por exemplo, quando eu digito algo errado, isso é um algoritmo de force match. Quando eu estou digitando e a aplicação vai autocompletando, tem um autocomplete. Existe o conceito de facet, quando você consegue categorizar, eu quero só os produtos entre 1.000 e 2.000, PMG e por aí vai, isso é chamado facet. Também fazer, até colocar, plotar onde que ficam os restaurantes mais próximos da minha casa, dar recomendações, score, tudo isso daqui não é em linha de código que se faz. Tudo isso aqui só é possível graças ao Apache Lucene, criado lá nos anos 2000, que aperfeiçoou a técnica de busca. E, tradicionalmente, como que essa busca textual ela é feita? É um pouco difícil, porque, além do seu banco operacional, você tem que ter um banco de texto, onde usa o Lucene como motor. Aí aqui a gente está falando de Elasticsearch, Solr, OpenSearch, etc. Você tem que trafegar dados de um lado para o outro, criar um ETL, você tem que ter um controle de indexação. Então, enquanto eu estou inserindo meu dado no meu operacional, eu vou ficar bastante devassado em relação à minha indexação textual. Então, se eu buscar naquele momento aquele dado, ele ainda não vai estar indexado. Enfim, essa é a arquitetura tradicional. Lembra quando eu disse que o MongoDB tem uma função de simplificar a arquitetura? O MongoDB já tem uma Apache Lucene totalmente gerenciado e embarcado. Então, junto com a base operacional, você também consegue criar o seu índice textual para fazer uma busca. E para a sua aplicação, é completamente transparente. A sua aplicação bate no único ponto, MongoDB, e até depender do tipo de busca, ele sabe se ele tem que fazer uma busca do tipo CRUD, ou seja, do tipo select, find, normal no dado operacional, ou se ele quer buscar um campo realmente textual usando o motor do Apache Lucene. E toda essa integração de dados e indexação, ele que faz de forma gerenciada. Então, isso reduz a arquitetura, reduz tempo de resposta para a aplicação na hora que ela faz a busca textual, e, claro, reduz também, reduzindo a arquitetura, reduz também custos. Tá? Então, ela me permite coisas desse tipo. Então, se eu tenho aqui uma base de livros, se eu tenho a descrição do livro, dizendo que se é um livro de filosofia, se é um livro de filosofia grega, etc., o Apache Lucene consegue buscar e retornar esses livros. Agora, imagine um outro cenário. Eu não sei o que eu quero buscar o livro, eu não lembro o nome do livro, eu não lembro o nome do filme, mas se eu quero buscar livros sobre um menino em uma escola de magia, é isso que eu me lembro, é a forma como eu escrevo. Aí é que a gente já fala de um outro tipo de busca. Não serve mais a busca léxica, porque simplesmente eu não vou achar nada, não tem nenhum lugar descrito na minha base de dados, menino, escola, magia, e por aí vai. Eu tenho outras coisas. Eu tenho uma capa de um menino em cima
de uma vassoura voando, como se fosse um bruxo, enfim, eu tenho o contexto, o conteúdo daquele livro que é relacionado à magia, enfim. E aí que entra a busca semântica. Em todo o contexto de IA, o texto puro ele não basta, ele não é suficiente. Se eu busco, por exemplo, que coloca um carro barato, mas se no meu documento, se no meu conteúdo dos meus dados tiver escrito veículo de baixo custo, uma busca exata por palavra não vai encontrar. Então, a busca léxica não serve. Então, se usa vetores. E é essa que é a base para qualquer projeto de IA. Os vetores são representações numéricas de alguma coisa. Por exemplo, o que é uma representação numérica? Aqui, se eu tenho uma palavra dog, ou cachorro, gato, dentro desse array, cada representação numérica representa algo. Então, por exemplo, olha, nesse exemplo aqui, um modelo específico, o primeiro conteúdo desse meu array é o quanto que essa palavra, esse conjunto de palavras, se ele representa um ser vivo. O segundo é se é um animal ou não. O terceiro é se é um objeto. Então, veja que cachorro e gato já ganham um array negativo. Então, ele vai... Cada pedacinho desse array tem um significado. E, no final do dia, consegue agrupar os arrays mais similares entre objetos. Claro que a gente, como humano, a gente só vê 3 dimensões, como esta foto, mas, na verdade, quando se pensa no modelo de vetores, no modelo de vetorização, em dados vetoriais, na visão tecnológica, é mais ou menos algo como isso aqui. Então, enquanto a gente enxerga 3 dimensões, a gente está falando que você pode ter, para cada conteúdo que você está convertendo, arrays de 512 dimensões, de 1.024 dimensões, de 2.000 e poucas dimensões, até de 8.000 dimensões, às vezes até mais. Então, a gente está falando de milhares de dimensões, onde cada dimensão ela representa algo daquilo. Então, ele cria uma significância semântica. E quem gera os arrays? Os conhecidos modelos de embeddings. Então, existem diversos tipos de modelos que conseguem ler texto, código, imagem, PDF, vídeo, sons e por aí vai, e ele converte aquilo num array de objetos de vetores. Tá? E aqui a gente tem diversos exemplos, então, por exemplo, os modelos da OpenAI, da Voyage AI, que são os modelos que a Mongo tem, modelos Gemini, modelos open source, enfim, hoje em dia a gente está servido aí com centenas de modelos, tanto modelos, digamos assim, generalistas, como modelos especializados. Então, existem modelos especializados em dados financeiros, existem modelos especializados em dados jurídicos, ou seja, ele tem uma inteligência para converter em vetores baseado naquilo que ele aprendeu, que ele entendeu. E, no final, o que acontece? Sem entrar em muitos detalhes do que é um algoritmo de busca vetorial, mas, basicamente, ele cria um gráfico conectado em camadas, um gráfico de grafos, no qual os vetores são cada nó, e cada nó está conectado a um outro vetor mais próximo. Então, ele começa numa camada. Quem é o vetor mais próximo nessa camada? Ele desce para uma segunda camada do gráfico. Quem é o outro vetor mais próximo? E por aí vai. Então, ele vai descendo diversas camadas e, no final, ele consegue encontrar a resposta. Né? E qual é o grande diferencial do Mongo? Bom, o grande diferencial do Mongo é que, assim como no textual, se você não fizer com o Mongo, você precisa ter um banco especializado de vetor para armazenar e buscar vetor. Aí a gente tem Pinecode, tem vários bancos. Mas, de novo, você tem que ter um ETL, você tem que ter uma indexação entre os dados operacionais e os vetores. Já que no Mongo, também ele é um banco vetorial. Então, junto com o seu dado operacional, você consegue armazenar os seus vetores e fazer a busca vetorial, incluindo aplicando regras de negócio. Então, por exemplo, vamos supor que você digita: eu quero construir um RAG, um chatbot na minha empresa, e eu quero buscar a política de viagem da minha empresa, por exemplo. Ele não vai somente buscar a política de viagem, mas você pode colocar um filtro operacional na sua busca semântica. Olha, tudo bem, retorna, mas só retorna os documentos que tiverem status ativo, ou todos os documentos acima de 2025. Por exemplo, a gente tem casos de clientes que usam no e-commerce, e se a pessoa digita assim: eu quero
presente de perfumes para o meu pai no Natal. Então, ele entende semanticamente o que a pessoa está buscando e lista os perfumes, mas você pode colocar filtros operacionais. Retorna os perfumes no topo, aqueles que estão com a promoção de Natal, ou aqueles que são novidades, lançamentos desse ano. Enfim, você consegue combinar uma busca semântica com uma busca operacional e, de novo, para a sua aplicação, isso é completamente transparente, porque o único ponto de contato com o banco é o MongoDB, e ele tem inteligência baseada na busca que você faz. Tá? Então, a gente falou busca léxica, busca semântica. Aqui, por exemplo, até esse momento, você conseguiria montar um painel de recomendação de produtos no seu e-commerce. Você não precisa de LLM, você não precisa de nada disso. Eu estou buscando perfume, se eu digitar o nome do perfume, e esse nome do meu perfume existe na minha base, é uma busca léxica. Se eu não sei qual é o perfume, não tenho ideias, se eu quero comprar um perfume para minha esposa de presente de aniversário, ele vai usar a busca semântica baseado em perfumes femininos, aniversário, enfim, ele vai entender o conceito e vai retornar. Mas surgiram outros padrões de buscas que são os principais aplicados num contexto de IA. Tá? Basicamente, a gente vai falar deles, mas o primeiro é o RAG, ou Retrieval Augmented Generation, que em português significa geração aumentada por recuperação. Esse nome veio basicamente, pensa nele como um assistente inteligente que não apenas vai gerar uma resposta, mas antes de responder, ele busca na sua base de conhecimento que você forneceu para ele as informações que são relevantes e contextualizadas. Tá? Então, só depois disso que ele formula. Já o segundo, que é o agente de IA, ele, além de fazer isso, ele pode tomar ações para vocês. Então, vamos entender um pouco desses conceitos e como que eles são aplicados. Primeiro de tudo, temos que entender a base. A base é o LLM. Eu acho que muita gente deve ter ouvido falar de LLM, mas o que é o LLM? Ele é um programa de computador baseado em rede neural. Uma rede neural ele é um tipo de computador, de programa que se inspira no cérebro humano. Ele forma várias camadas e calcula em cada camada, através de tentativa e erro, para reconhecer padrões de alguma coisa. Então, o LLM eles são umas grandes redes neurais gigantes que são treinadas com muito texto. Então, eles aprendem os padrões de linguagem humana, como as palavras se combinam, como as palavras se conectam uma com a outra, e aí ele consegue gerar respostas parecidas como uma pessoa. Exemplo, seu chat GPT. Quando você escreve algo no chat GPT, ele, na verdade, tem uma LLM que ele vai criar a resposta que ele gera para você é gerada via um LLM, tá? Tanto que o LLM tem um problema, ele só conhece o que viu durante o treinamento. Ele leu bilhões de frases no momento que ele foi construído, bilhões de páginas de web, livros, códigos. Então, ele aprende padrões gerais. Então, se você pergunta para ele, eu quero entender como é que é a lei sobre férias no Brasil, ele vai saber te responder. Mas se você pergunta, eu quero saber como que é a política de reembolso da minha empresa. Ele não vai saber responder. Por quê? Porque ele não tem esse dado. Aí começa as alucinações. Ele tenta achar uma resposta na sua base pública, não vai encontrar, e muitas vezes ele alucina, é realmente uma alucinação, ele vai gerar resposta imprecisa. Tal. E aí entrou uma outra arquitetura que usa também o LLM, mas ele vai um pouco além. Basicamente, no LLM, você envia o seu prompt e o sistema busca primeiro na base de conhecimento que você treinou ele. Então, por exemplo, eu posso colocar todas as minhas políticas para treinar o meu modelo do LLM. Eu posso colocar toda a minha base de processos jurídicos. Eu posso colocar todos os meus documentos, toda a minha base de conhecimento, eu posso colocar todas as gravações de áudio do meu atendimento ao cliente. Enfim, eu posso colocar os vídeos das minhas campanhas, ou seja, você passa o seu dado para ele. E quando você faz uma busca para ele vai nessa base de dados, manda para o LLM o retorno, e então ele cria a resposta para você de forma muito mais precisa. Então, se eu falo, legal,
eu quero saber como é que é a política de viagem da minha empresa. Ele vai conseguir te responder. Mas se você fala, ok, compre então um voo para mim no sistema aqui da minha empresa para ir de Brasília para São Paulo daqui a 5 dias. Ele já não consegue fazer. E aí que entrou os agentes de IA, que hoje é o padrão mais sofisticado, onde aqui o LLM não apenas responde perguntas, mas ele raciocina sobre problemas complexos, executa ação e aprende com a sua própria interação para poder replicar e aplicar ela no futuro. Então, basicamente, o agente recebe o input, o objetivo a ser alcançado, ele tem acesso a ferramentas, aí pode ser os seus sistemas internos, seus sistemas externos, ele consegue executar cálculos, chamar APIs, consultar sistemas, e ele tem uma coisa chamada memória. Então, ele consegue lembrar, tá, de todas as interações anteriores e todo o contexto do passado. Tá? Então, com isso, ele consegue tomar uma ação. E não para por aí, ele também consegue avaliar o resultado dessa ação e decide, vou fazer mais alguma coisa, eu devo tentar de uma outra forma? Então, aqui a gente fala de sistemas com multi-agentes, onde, dependendo, ele mesmo entende qual sistema que tem que chamar, e entende se tem que chamar algum outro agente, enfim. Ele hoje é o mais moderno, digamos assim, do que a gente tem no mundo empresarial. Tá claro que tem um trade-off, quanto maior complexidade, maior é o custo operacional disso. Então, vamos trazer agora, entender um pouco da arquitetura desses caras aqui. Pensando primeiro numa arquitetura de RAG, né? Começando pela esquerda, temos todas as fontes de dados da nossa empresa. Aqui podemos documentos, sites, PDF, sistemas internos, áudio, vídeos, enfim, todos os dados. No primeiro passo, para eu construir um RAG, eu tenho que tratar esse dado. Então, por exemplo, se eu estou olhando para o PDF, normalmente, para que eu consiga ter uma semântica, uma vetorização mais correta, em vez de eu passar o documento inteiro de uma vez para vetorizar, eu quebro em pequenos pedaços, chamados chunks, que pode ser, por exemplo, um parágrafo. Então, eu mando ele vetorizar somente aquele pedacinho, e pouco a pouco ele vai encontrando contexto entre eles. Então, existe aqui uma área de tratamento de dados, feito normalmente para programação, e aí eu tenho que chamar um modelo de embeddings via API. Normalmente, via API, você chama um modelo de embeddings, você pode escolher do mercado, como você quiser. E esse modelo vai pegar esses chunks, por exemplo, do PDF, esses pedacinhos do PDF, e vai gerar ali um grande array com objetos de vetores, que é semanticamente o que aquele parágrafo está explicando. No chunk existem diversas técnicas para você fazer chunk. Às vezes, um chunk, o final de um chunk, ou seja, um parágrafo, é o início do outro, para manter correlação e etc. Mas você vai passar por um modelo de embedding, e esses modelos têm que ser armazenados num banco vetorial, que não apenas se armazena o vetor, como tem que buscar o vetor. Quando você digita no seu chatbot uma pergunta, essa pergunta, o que você está querendo, ela também passa pelo mesmo motor de embedding para ser vetorizada. E de observar que a IA nunca trabalha com texto, ela nunca busca texto com texto, ela busca sempre números. Ela bate vetores, ela tem a inteligência de busca vetorial para entender o quanto que aquele número é próximo de outro número. Então, a IA nunca trabalha simplesmente só com texto. Então, a query é vetorizada e também ela é enviada para fazer no banco vetorial, para fazer a busca vetorial. E acontece que muitas vezes aqui, a sua aplicação, você pode ter que incluir regras operacionais além da busca semântica. Aquele caso que eu falei, legal, retorna para o usuário, mas só retorna dos documentos que foram treinados de 3 anos para cá, por exemplo. Ou seja, você consegue incluir regras de negócio e na sua aplicação também tem que compor isso. Tá? Uma vez que ele foi lá, fez a busca vetorial, usando aquele algoritmo de graphs e por camadas, ele retorna todos os vetores, aí é uma boa prática, não é todos que fazem isso, passa para um outro modelo de embedding, mais chamado de modelo de rank, que esse modelo ele pega o resultado da busca vetorial e roda de novo um modelo em cima dele para ranquear mais uma vez, ranquear melhor os resultados, antes de passar o retorno para o usuário. Ou seja, ele tenta ainda melhorar o resultado, para ver se realmente o que está no topo é o melhor e etc. E só aí que a gente chama o modelo de LLM com os dados, aí aqui sim, os dados de texto, que foram buscados via vetor. Então, o vetor buscou todos os parágrafos
que ele entendeu de todos os PDFs, por exemplo, se for um RAG dentro de PDFs, ele juntou isso e mandou para o LLM. E o LLM, sim, pega aquelas respostas em texto e converte numa resposta que é retornado para a aplicação. Então, observa que a gente tem diversos componentes, diversas ferramentas. Isso aqui tem que estar integrado uma coisa com a outra na aplicação, ETL, a aplicação tem que apontar para vários pontos, são várias chamadas de API, ou seja, é uma arquitetura um tanto quanto complexa, você tem muitos componentes. E onde que o MongoDB ele entra que ele consegue ser a base para os dados não estruturados, nós temos os nossos próprios modelos de embeddings que você pode ou não usar, não é obrigatório, somos o banco e a busca vetorial e também temos os nossos próprios modelos de ranking. Então, de novo, claro que nada impede você usar o seu modelo preferido, claro que pode usar tal. Mas, dessa forma aqui, você consegue simplificar bastante a sua arquitetura RAG com uma única plataforma. Tá? E aqui, um exemplo, por exemplo, o ChatJT, né, a inteligência artificial de justiça de trabalho, é um caso MongoDB, que basicamente criou um RAG usando seus dados, as leis trabalhistas, suas jurisprudências, enfim, o IG, diversos dados de doc, de TXT, de PDF, enfim, dados espalhados por muitos lugares, unificados, e criou-se um chat da Justiça do Trabalho, exatamente como aquela arquitetura. E, para terminar, quando a gente fala de arquiteturas de agente de IA, lembrando, o agente de IA, além de fazer isso, ele tem que ter memória, e ele consegue acionar, tem que saber como acionar ferramentas. E aí o MongoDB se encaixa muito bem com uma memória desses agentes de inteligência artificial. Tá? Pensa assim, como o ser humano precisa de memória para lembrar do passado e entender o contexto de uma conversa para tomar, né, uma decisão, fazer uma resposta, o agente IA exatamente isso que ele faz. Ele precisa de um lugar para armazenar memórias de curto espaço, ou seja, memórias recentes, a memórias mais longas. E aí precisa buscar e receber essas memórias muito rápido. Lembrando, o MongoDB é um banco de baixa latência, ele entrega o dado em milissegundos. E também tem que fazer a busca vetorial, que é o mesmo conceito ali do RAG. Então, quando a gente combina todas essas capacidades essenciais de um agente, né, aí a gente vê como o MongoDB faz muito sentido. Primeiro, porque é um banco de dados flexível, então ele é capaz de organizar e guardar as informações estruturadas e não estruturadas. E uma memória é totalmente não estruturado. Assim, é o texto que a pessoa digitou, são os comandos que foram chamados, enfim, é muito não estruturado. Histórico de interações com o usuário, enfim. A segunda, tem que ter uma busca nativa vetorial, para permitir que o agente encontre essas informações não apenas por palavras-chave, assim como no RAG, mas sim pelo seu significado. Tá? E, de novo, isso tudo funciona dentro de uma única plataforma. Então, em vez de conectar vários sistemas diferentes, um banco para memória de longo prazo, um outro banco para busca semântica, um outro banco para fazer o controle do estado daquele agente, enfim, o MongoDB consegue unificar tudo isso num único lugar, também reduzindo a complexidade da arquitetura de um agente de IA. E hoje, a MongoDB tem uma integração nativa com praticamente quase todos os frameworks de construção de LLM, então, Llama Index, LangChain, temos parcerias com o OpenAI, com o Anthropic, com o Semantic Kernel. Esses dias eu fiquei até sabendo, a própria Anthropic usa o MongoDB como sua base de dados vetorial de desenvolvimento e de construção de novos modelos. Tá? Então, a gente já tem uma integração muito nativa, então, se o seu desenvolvedor pegou o framework LangChain para construir um LLM, já tem um drive que ele consegue usar o MongoDB lá dentro. Tá? Então, é assim que a gente se encaixa nesse contexto de IA. Fernando, eu quero aprender mais sobre o Mongo, como é que eu faço? Bom, primeiro caminho, de novo, na nossa comunidade tem tudo isso que eu falei de forma gratuita e muito mais estruturada. Nós temos trilhas de capacitação, trilhas de certificação, trilhas de modelagem de dados, trilhas de construção de RAG, trilhas de construção de agentes de IA, um GitHub imenso, com vários exemplos já prontos para poder baixar, completamente gratuito. Tá?
Claro que também pode procurar a gente não pode procurar o Daí, da IT2B, e a gente conversa, entende o caso de uso. A gente também tem um podcast bem bacana que está no YouTube e também está no Apple, se chama Fala MongoDB, também está no Spotify, onde são vários, onde os clientes, pessoas que usam Mongo, vão dar o seu depoimento, a sua entrevista, explica como foi feito, a arquitetura, os desafios, o que foi fácil, o que foi difícil. Então, a gente também recomenda bastante o Fala MongoDB. E, no mais, gente, só tenho a agradecer a oportunidade de você estar aqui, ter ouvido um pouquinho de mim. De novo, o que eu falei foi muito rápido, é muito pouco tempo. A gente tem muita coisa para explorar e fico totalmente à disposição para a gente explorar com mais detalhes o caso de cada um de vocês. Legal? Bom, o Daí, como prometido, 2h50, para ter 10 minutinhos de pergunta, resposta e etc. Muito obrigado, gente. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Maravilha. Muito bom, gente. Excelente apresentação. Tem perguntas aqui, sim. A primeira pergunta, vamos lá. Ela veio do Elviton. O modelo é treinado com bilhões de textos, né? Sim, o Fernando pode responder. Sim, todos os modelos aí, sejam da OpenAI ou outros, são treinados em bilhões de informações, né? Muitas informações que estão aí, inclusive inicialmente se treinaram todos os modelos com base nas informações disponíveis na internet. Sim. Ótimo, vamos lá. A próxima pergunta é do André Lins. Boa tarde. Quando vocês dizem que a IA depende da qualidade dos dados, qual é o primeiro passo prático para a empresa que ainda tem dados muito desorganizados? Legal, bacana. Só antes de eu responder, uma coisa que é legal na IA é que a IA, os modelos são bem inteligentes, de fato, a inteligência artificial é bem inteligente, então ele consegue até entender desvios ou erros de dados, ele consegue ter uma capacidade de entender. Mas se a sua base, a fundação de dados, estiver muito desorganizada, não tiver realmente uma bagunça total, é importante fazer um certo tratamento, criar um processo de governança de dados, criar realmente uma fundação para os projetos de IA, porque no final do dia, a IA vai reproduzir a resposta daquilo que ela aprendeu. É igual uma criança, se ela aprender errado, ela vai fazer errado. Então, se um IA aprende em cima de dados incorretos, ou com baixa curiosidade, ou com baixa integridade, ela vai reproduzir na sua resposta exatamente o mesmo comportamento. Então, com certeza, é importante ter uma base consolidada. E aí entra o time da ID2B, que tem uma vasta experiência em organizar a casa e organizar a base de dados, a fundação de dados de uma empresa, tá? Exatamente, isso que o Fernando falou é bem importante, né? E nós entramos justamente com esse serviço de identificar onde estão os dados e fazer essa governança até antes de disponibilizá-lo para o uso da IA, né? Maravilha. Vamos lá. A pergunta agora também do Elviton. Pegando o gancho da pergunta do colega, nesse caso de dados desorganizados, ele pode ter alucinação pelo fato de prever padrões? Sim, total. Ele vai alucinar por vários motivos, ou porque não encontrou a resposta, ou porque encontrou respostas desencontradas, ou porque encontrou respostas erradas. Então, quanto mais poluído for o dado, maior a chance de uma resposta inacurada, digamos assim, ou ao que nós chamamos de alucinação. Claro que, de novo, a IA consegue captar, entender até um percentual de erros, mas se tiver muita coisa errada, muito bagunça, é importante fazer um projeto de fundação, colocar a casa em ordem, uma governança de dados, padronização e por aí vai. Saber o que é velho, o que não é, o que é quente, o que é frio, o que for frio não leva, só leva o que realmente é quente, por aí vai.
O que nós Maravilha. fazemos, né, faz parte da nossa metodologia, justamente esse trabalho de curadoria, né? Que quando você implementa uma IA, você antes até de colocá-la em produção, você faz um processo de curadoria, onde o time faz perguntas para a IA, obtém as respostas e a partir dali inclusive é possível você fazer a rastreabilidade e entender o porquê que ela está te respondendo daquela forma, que foi conforme o Fernando falou. Imagina que você tem informações conflitantes, né? A IA vai fazer como a gente. Se eu tenho num local dizendo que minha venda foi 10 e eu tenho em outro local dizendo que a venda foi 8, qual que é o correto, né? A IA, ela não vai fazer a média dos valores e falar, ó, a venda foi 10 mais 8, 18, foi 9, né? Então, a gente tem todo esse trabalho de implementar esse trabalho de curadoria, que nós chamamos, que é justamente para que você faça a governança desses dados e, através desse trabalho de curadoria, você deixa a IA cada vez mais assertiva. Muito bom. Ó, tem mais uma pergunta aqui, na verdade, tem duas aqui. A primeira é da Marisa. O banco de dados é usado unicamente relacionado a IA ou outras aplicações? Não, outras aplicações, como eu coloquei, né? A gente tem diversos casos de uso. Falamos do caso de uso do portal de compras do cidadão em Mato Grosso, falamos, outros exemplos, por exemplo, todo o sistema de leito de Goiás usa MongoDB. O banco de dados operacional ele é feito para qualquer tipo de aplicação transacional que necessita do dado em real time, ou seja, em milissegundos. Isso que é o MongoDB. Ele é um banco de dados focado em baixa latência. Então, se a sua aplicação precisa de dados em baixíssima latência, milissegundos, o banco MongoDB é para isso. Se a sua aplicação não pode parar, não pode cair, porque você precisa escalar, o MongoDB é para isso. A minha aplicação, ela pode mudar a todo momento. O modelo flexível do MongoDB, o documental, ele é para isso. E ele também é um banco vetorial, assim como ele também é um banco de busca de Apache Lucene para fazer busca léxica. Ele também é um banco que pode ser usado para projetos de IoT por ter time series. Ele também Uhum. é um banco que pode ser usado para projetos geoespaciais, porque ele faz indexação de geoespacial. Ele também é um banco que pode ser usado para buscas de grafos, para fazer relacionamento de pessoas, etc. Então, hoje ele é um banco multipropósito, onde você, em vez de precisar ter várias tecnologias diferentes para cada tecnologia ser usada com caso de uso, você consegue usar ele para inúmeros casos de usos diferentes, tá? Não só IA. Bacana. A pergunta do André, aqui agora, pensando em escala, como o MongoDB se comporta em projetos de IA que crescem rapidamente em volume e velocidade de dados? Legal. O MongoDB é escalável por natureza, tá? Você escala tanto de forma vertical como de forma horizontal. Então, trazendo alguns números para você, por exemplo, que caso que eu apresentei do Elfargos, eles processam 20 terabytes de dados por dia. 20 terabytes de dados por dia. A gente tem casos de IoT que movimenta, tipo, 580 gigabytes também por dia. Então, ele é um banco de dados focado para alta volumetria e ele é escalável. Então, a gente pode escalar tanto verticalmente e horizontalmente. E ele, dentro do mesmo cluster, eu consigo ter até 50 nós. Dentro de um único réplica set, eu consigo ter até 50 nós, e eu posso ter várias cópias desse réplica set numa estrutura horizontal. Então, ele é feito para alta volumetria e ele é escalável por natureza, tá? Maravilha, ótimo. Nós temos mais perguntas, deixa eu ver aqui eu já respondi. Sem mais perguntas, foi um prazer aqui ter vocês com esse conhecimento maravilhoso, terminando aqui certinho aqui às 15 horas. E quero deixar aberto para cada um de vocês fazer a consideração final, despedir tanto do público que está com a gente aqui ao vivo, quanto das pessoas que vão assistir as gravações. Vamos lá, começando agora, ao contrário, agora pelo Odair. Vamos lá, Odair. Então, agradeço a todos aí pelo tempo, né? E aqueles que vão assistir às gravações, o conteúdo é bastante completo, né? O Fernando trouxe para a gente aí o como que o MongoDB realmente suporta as aplicações que envolvem inteligência artificial, né? A importância de você ter na sua organização um banco que ele
tanto cresce, como o Fernando falou, de forma horizontal e de forma vertical, o quanto que esse banco de dados também ele tem uma resposta rápida às informações, né? Porque hoje, cada dia mais, a pessoa está ali pedindo uma informação e ela precisa que aquilo seja respondido rapidamente, né? Você imagina num processo de e-commerce ali, ou num processo de pagamento por Pix, então você já quer que as respostas aconteçam ali rapidamente. Então, essa tecnologia é para essa era digital, né? E nós, a IT2B, junto com a MongoDB, estamos aí preparados para levar essa tecnologia aí para os clientes e ajudá-los nesse desafio de transformação digital e entrada nessa era de uso de agente de AI, tá bom? Então, a gente fica aí à disposição para conversar com cada um de vocês aí, entender os seus desafios e ajudá-los, porque a tecnologia que apresentamos para vocês realmente é uma tecnologia de ponta e bastante consistente para suportar esse momento que estamos vivendo aí de aplicações com IA. Maravilha. É isso, gente. Fernando! Só tenho a agradecer, muito obrigado a participação de todos, eu espero ter sido útil, e nos colocamos aqui à disposição mais uma vez para entrar em detalhes de casos de uso, para conversar sobre tecnologia de forma geral, sobre algum assunto específico, pode nos procurar e estaremos à disposição de vocês. Um forte abraço a todo mundo. Maravilha, excelente. Fernando, Odair, nome da BINFO, do Instituto Formation Management. Deixo aqui a gratidão pela parceria constante. E nos encontraremos com certeza lá em São Paulo, nos dias 5 e 6. Vocês vão estar lá também? Sim, estaremos lá. Maravilha, estaremos lá, vamos participar do podcast, vamos convidá-los aí para um bate-papo lá na mesinha que nós vamos ter de podcast. E em breve teremos mais aí online também. Para quem está aqui, acompanhe, né, nas redes sociais. O Fernando passou os contatos para vocês. Essa gravação aqui, para quem quiser assistir depois, compartilhar com outras pessoas, vai estar no canal do Instituto Information Management, tá? IIMA info.com.br, que é o site do Instituto, e lá no YouTube você pode procurar por Instituto Information Management. Você vai encontrar a logomarca deles ali. Fez o cadastro, tem muito conteúdo bacana, tá? Odair, Fernando, sucesso e até a próxima. Um abraço, obrigado a todos. Maravilha. Tchau, tchau.